tempo é uma moeda de troca, né? Eu acho que falta para todo mundo e é um dos grandes problemas de todo pós-graduando é a questão do tempo. Tá sempre com menos tempo para fazer o que tudo, né? Toda a demanda que é necessária de ser feita, principalmente nessa fase final, que é a fase de escrita científica. Então, para você publicar mais rápido, é importante você ter em mente que tem coisas que você pode controlar e tem coisas que você não pode controlar sobre esse processo. Por exemplo, você pode controlar o seu processo de escrita, a sua organização, a sua demanda, de como que você faz isso, como que você gerencia seu tempo. Mas você não pode controlar a publicação do seu trabalho em si, né? O processo editorial, você não pode acelerar a revista e o editor. No entanto, tem algumas coisas sim que você pode fazer para melhorar esse processo, né? Para tornar esse processo menos demorado. E, por exemplo, você tem a noção de que, se você tem a noção de que o tempo é escasso para você, você tem que ter essa noção de que o tempo é escasso também para os revisores que vão receber o seu trabalho para avaliar. Então, eles também são pesquisadores ocupados e eles vão receber esse trabalho e eles vão fazer esse trabalho de graça, né? É um trabalho árduo de revisar. E geralmente na academia você tem essa noção de que você precisa fazer isso porque alguém vai revisar o seu trabalho, então você também se voluntaria, né, para revisar o trabalho de outros pesquisadores que estão tentando publicar. Então, o editor vai entrar em contato com esses pesquisadores, vai perguntar para eles se eles têm disponibilidade de fazer isso, de revisar um determinado trabalho que é da área de atuação dele, da área de expertise dele. Se ele tiver disponibilidade, ele vai revisar seu texto. Agora imagina que ele pega o seu texto e seu texto tem erro de português, ele não está revisado, você tem erro de inglês, né? Na verdade, erro de ortografia, erro de gramática, ele não tá, tem erro de digitação, ele não está seguindo as normas da revista, a referência está fora de ordem, tem referência que tem no texto que não tem no corpo final das referências. Então, essa edição e essa revisão prévia à submissão, ela é a melhor coisa que você pode fazer para acelerar o seu processo de publicação do seu artigo, porque você não tem como interferir no processo no processo editorial, mas você tem como facilitar a vida do revisor e facilitar o trabalho dele. Então você pode, por exemplo, usar um editor de texto, utiliza como... né, aprende a usar isso como rotina, sempre que você trabalhar num texto, você sempre revisa. Aquele editor de texto do Word mesmo, ou algum outro software, por exemplo, o Grammarly. Eu sempre falo do Grammarly porque ele é um excelente editor, é o que eu uso e é o que eu sempre recomendo para as pessoas. Você pode também reler o seu texto e à medida que você faz isso, você pode inclusive mudar a fonte do seu texto no computador para você já dar uma diferenciada naquele texto que você está acostumado a ver sempre, né, com frequência que você já se acostumou a ele. Você pode reler o seu texto e ir grifando sempre os verbos, porque à medida que você faz isso, você vai identificando erros de concordância na frase, você vai vendo se a frase terminou, às vezes você interrompeu um pensamento ali e não percebeu que ficou uma frase truncada no meio do texto. Então é uma coisa que você já pode fazer também. Uma outra coisa é dar um tempo para o seu texto, né? Depois que você terminou de escrever, coloca esse texto na gaveta uns 2 dias, você dá um tempo tanto para o seu texto quanto para você. Você deixa a sua cabeça mais livre, né? Você não tá, já que você está tão acostumado a olhar para esse texto, às vezes você não consegue perceber um erro que está ali escancarado. Então dá um tempinho, deixa ele na gaveta uns 2 dias, ou se você tiver menos tempo, de um dia para o outro, e aí depois você vai e pega esse texto com um olhar de revisor, não mais com um olhar de autor, porque aí você já tem uma diferença significativa no processo. E, por último, a quinta coisa que você pode fazer, né? Eu falei para você, 1, usar o editor de texto, 2, reler sublinhando os verbos, 3, encontrar um beta reader para o seu texto. Na verdade, eu tinha pulado essa parte. Encontra um beta reader para o seu texto. Pede para alguém fazer isso para você, um amigo, um colega de laboratório, da mesma linha de pesquisa, alguém que tem essa disponibilidade de ser um revisor antes do revisor da revista, que tem o poder de canetear sobre o seu artigo, que tem o poder de falar que sim ou que não. Pede para alguém fazer isso para você antes, se tiver um amigo, um colega que você confia, que pode fazer esse trabalho para você, você pode retribuir esse favor depois em algum outro momento. Seleciona alguém para fazer, para te dar esse feedback, porque às vezes é importante, às vezes tem alguma coisa que a gente não está vendo mesmo. Então, essa seria a terceira coisa. A quarta coisa, dá um tempo, né, que eu falei
para vocês antes. E a quinta coisa, a última coisa, releia o seu texto para assegurar que as suas sentenças, que os seus parágrafos, eles estão sendo específicos e que eles estão obedecendo aos 6 servos obedientes do Kepler. Eu falei isso para os alunos do curso. Em algum outro momento eu explico isso para vocês, mas são aqueles 6 servos obedientes que são o que, quando, como, onde, porquê e quem. Você tem que ser específico. Então, se você fala que alguma coisa é importante, você tem que explicar por que é importante. Se você fala que está fora da normalidade, você tem que especificar em números, em valores, qual que é a normalidade. Se você fala que você fez a pesquisa foi multicêntrica, você tem que falar quais são os centros, onde foram realizados, né? Enfim, tenta reler o seu texto, perguntando, fazendo sempre essas perguntas, para saber se você está sendo específico o suficiente ou se você não está deixando alguma informação de fora que vai ser importante. Se vai ser importante para o leitor, vai ser importante também para o revisor. Você pode diminuir demais o atraso, às vezes, no processo de publicação, acontece porque o revisor perde tempo querendo saber e entender melhor do seu trabalho, porque você não pôs essa informação lá. Antes de submeter, edite e revise o seu texto, que você consegue acelerar esse processo de publicação e você não vai deixar o revisor bravo. Imagina, é uma pessoa que está ali se voluntarizando para ler seu texto, então é melhor você não deixar ele bravo, né? Porque ele tem o poder de canetear seu trabalho.